Há um pensamento natural de que nós podemos servir a Deus segundo as nossas escolhas. Assim, muitos crendo que podem servir a Deus segundo as suas escolhas, quando creem, vão servir a Deus com os dons naturais que possuem. Assim, se alguém sabe falar ou pregar, começa a pregar por si mesmo. Outros sabem tocar, vão tocar e vão louvar o Senhor. Portanto, segundo as próprias escolhas, fazem o que lhe convém. Mas não é assim nas Escrituras. Nas Escrituras é exatamente o contrário. As Escrituras revelam que ninguém pode escolher servir a Deus. Ninguém pode se apresentar e dizer, Senhor, eu quero te servir. Na realidade, Deus escolhe aqueles que vão servi-lo. E essa escolha, sobre quem recair essa escolha, esta será a revelação e a vontade de Deus. Deus é soberano. E você pode perguntar, por que Deus não me escolheu para servi-lo? Deus pode fazer todas as coisas e faz segundo a reta justiça. Vamos ler o que Jesus disse a esse respeito no capítulo 15 de João, no versículo 16, sobre seus discípulos. E ele está falando sobre os servos. Ele acabou de dizer no versículo 15 que já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então, ele está falando dos servos. Em seguida, no versículo 16, ele diz, não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos conceda. Portanto, esta é uma revelação que fecha qualquer glória ou sentido humano no chamado. A escolha é do próprio Cristo. Portanto, o que acontece hoje em dia? Muitos se ofereceram para trabalhar e para servir a Deus. Por isto criam coisas naturais e denominam igreja. Não pode ser feito desta maneira, porque as coisas são feitas segundo a escolha de Cristo. Aquele que vai servir a Deus e servir a Cristo tem que ter um chamado sobrenatural sobre a sua própria vida. Por isto, no mesmo capítulo 15 de João, no versículo 19, ele diz, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. Nós podemos observar que aqueles que não foram chamados por Deus, eles têm uma amizade no mundo. Eles são glorificados pelo mundo. Muitos até mesmo recebem títulos das pessoas mundanas, reconhecimento das pessoas mundanas em sua comunidade, porque eles fazem uma obra do mundo e o mundo os ama, e são admirados pelas pessoas naturais e mundanas. Mas quando nós somos chamados por Cristo para fazermos uma obra que Ele escolheu e que Ele nos revelou, o mundo não gosta de nós e não nos ama. Pelo contrário, as pessoas vão nos odiar. Por quê? Porque a palavra da verdade vai condená-las. Porque a palavra da verdade que nos é dada vai incomodá-las, vai aborrecê-las. Os métodos mundanos são corrompidos. A maneira de trabalhar, de negociar do mundo é uma maneira corrompida, de mentira, de engano e dolo. O que nós precisamos perceber é que há um chamado e uma ligação sobrenatural entre o servo e Deus. Deus é soberano e faz as suas escolhas. E sobre quem recair a escolha, há algo irresistível neste chamado. Porque Deus o faz de maneira irrevogável. Quanta graça há em servir a Deus! Mas veja que isso vai atrair sobre você o ódio do mundo. Não haverá satisfação das pessoas em você servir a Deus. Até mesmo os religiosos e muitos que se dizem crer em Deus e em Jesus Cristo, que servem ao Senhor segundo a carne naturalmente, vão detestar o seu chamado.
vão detestar a sua obra. Por isso, esteja preparado. Se Deus chamar você, você será odiado pelo mundo. O mundo está falando de pessoas, porque somente pessoas podem odiar. Assim, leia as Escrituras e perceba o quanto Deus é soberano. Ele não depende do homem e nem da vontade da carne para fazer algo. A obra dele não pode ser impedida nem retardada, porque ele é o Espírito que dá vida. Ele é o Espírito que fala, que escolhe, que nos chama e que nos unge. Quem nos unge é Deus. Quem nos dá o seu Espírito é Deus. Quem nos ensina e nos guia a toda a verdade é o Espírito Santo de Deus. Portanto, veja, a escolha de Deus é algo sobrenatural que nos traz a realidade de uma obra gloriosa aqui na terra, pela manifestação da verdade, da doutrina que está escrita, daquilo que o Espírito ensina, da única doutrina dos apóstolos e de Cristo, para que assim não caiamos no espírito do erro, nem no espírito do mundo que divide, que difama, do espírito do mundo que fala mal, do espírito do mundo que não ama o próximo, mas ama somente a si mesmo. Eleva o próprio nome. Ao contrário de ser odiado, você será amado pelo mundo e daquilo que há no mundo. Portanto, pela graça de Deus, servimos a Deus na sua presença, segundo a sua vontade e a sua própria escolha. Que a graça e o amor de Deus estejam em todos os corações. Prestem atenção nas Escrituras. Ouça o que Jesus disse, porque há o espírito de engano, há o espírito do erro, e a operação do eu está aí. Só escaparemos dela por meio de ir diretamente em Cristo ao Espírito que dá vida. Amém.